Como você estaria hoje se você não tivesse tanto medo de seguir algum caminho que você tem aquela vontade? Como estaria sua vida se você tivesse coragem de dizer não quando te pedem alguma coisa que você mal pode fazer? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Patrick, esse é o nosso canal Sabedoria e Investimentos. Nesse canal falamos sobre investimentos e alguns aprendizados que tivemos durante a nossa vida, lendo alguns livros e tudo mais. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa o like que esse vídeo vai sair muito bom. E vamos pro vídeo sem enrolação. Hoje vamos falar sobre o medo e o poder que ele tem se deixarmos ele tomar conta da nossa vida. Antes de tudo, eu quero te falar que o medo não é um sinal que você ou que nós somos fracos, tá bom? O medo é uma reação natural da nossa mente que ajuda a pensar nos riscos antes de agir em determinadas situações. Porém, não devemos deixar o medo nos dominar, porque isso sim é um sinal de fraqueza. É normal quando estamos com medo, o nosso cérebro tomar uma decisão imediata para lutar ou fugir em busca de um raciocínio lógico de segurança. Mas observe bem, quando pensamos nos riscos que algo nos oferece, ficamos com medo e muitas vezes esse medo é o que nos impede de tomar uma decisão que talvez às vezes pode até mudar a nossa vida. Por exemplo, você já ficou com vontade de fazer algo, mas não fez porque ficou com medo do que as pessoas iriam pensar? Ou alguma vez você já ficou com vontade de pedir demissão no seu trabalho porque você está sobrecarregado e muitas vezes o seu patrão não reconhece ou não te dá um aumento de salário? E mesmo assim você fica com medo de pedir demissão e conseguir um emprego melhor e continua nesse emprego que está te desgastando. Ou até mesmo guardar uma parte do seu dinheiro porque você pensa, se eu gastar menos do que ganho, diminuir o meu padrão de vida, as pessoas vão me chamar de mão de vaca. Pois bem, são essas coisas que destroem a gente e faz a gente ficar travado. O medo de tomar uma decisão. Essa é a fuga que o nosso cérebro dá para a gente sair de determinadas situações que parecem um pouco difíceis. Aí você fica com medo hoje, amanhã, uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, e aí quando vê 10 anos, sua vida já passou e você está nesse mesmo lugar travado por causa do medo. E quando você vê, já não tem mais idade para arriscar em algumas coisas porque o medo te travou e você ainda está essa situação por causa do medo que te travou quando você era novo e ainda tinha a chance de arriscar. Agora, por que deveríamos parar de ter medo? Vamos falar um pouco sobre algumas coisas que estão escritas no livro mais poderoso que a gente pode ler. O livro que pode mudar a nossa vida e pode ensinar muitas coisas se a gente parar, prestar atenção e meditar um pouco sobre ele. Eu estou falando da Bíblia. A Bíblia, no livro de Jó, fala bem assim, Jó 3:25. O que eu temia, ou seja, o que eu tinha medo, veio sobre mim. 26 diz bem assim, ó: não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Lendo isso, percebemos o quê? Que Jó tinha medo. De que Jó tinha medo? De não ter paz, nem tranquilidade e não ter descanso. E o que aconteceu? Justamente o que ele mais tinha medo. Agora ele só tinha inquietação. Alguma vez você já ficou com medo de saberem algo ou descobrirem algo e em pouco tempo descobriram? Ou alguma vez você já saiu de casa e ficou com aquele medo de ter esquecido algo e quando chegou no lugar, putz, realmente tinha esquecido? E muitas vezes esqueceu de algo que estava tão simples para levar, estava simples para pegar e colocar na bolsa e levar? Vamos comparar o medo com uma semente. O medo é uma semente. Nossa mente é como se fosse a terra. E o nosso pensamento é o adubo ou a água. E o que acontece quando jogamos uma semente na terra? Ou seja, o medo na nossa mente, ela vai germinar. Se essa semente germinar e você regar ou jogar adubo, se você permanecer regando esse medo que antes era uma semente ou quase nada, você plantou
o medo na sua mente e você está pensando nesse medo, ou seja, você está regando. Vai começar um tempo que esse medo vai começar a dar frutos. Essa planta que você plantou já cresceu, germinou, né? E aí ela vai começar a dar frutos. Ela vai crescer, ou seja, você vai ficar com mais medo. E hoje em dia, geralmente, quais são os frutos do medo? Ansiedade, insônias, dores de cabeça, pressão alta, alergias. Tem um ditado que é bem assim: a mente é fértil. Se você colocar algo no seu pensamento, principalmente o medo, isso vai aumentar e tende a causar uma realidade e pode trazer uma série de problemas. Em Mateus 14:22 na Bíblia, fala bem assim: e ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante, ou seja, fosse antes dele, enquanto ele se despedisse da multidão. E depois de despedir a multidão, ele subiu ao monte para orar sozinho. E à tarde estava ali sozinho. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, ou seja, o vento estava vindo e estava açoitando as ondas e o barco estava balançando. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E o discípulo, vendo andando por cima do mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, ou seja, não fiquem com medo. E respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, ou seja, manda eu ir até você andando sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ou seja, Pedro andou por cima das águas, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento, e aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, logo chegaram à terra de Genesare. Observe que Jesus mandou Pedro ir, Pedro foi e ainda andou sobre as águas. Mas quando percebeu que o vento estava forte, ele sentiu medo e logo começou a afundar. Ele pediu ajuda para Jesus, Jesus o ajudou e perguntou por que ele teve medo ou por que ele duvidou. O medo nos afunda, nos deixa paralisado e muitas vezes não deixa a gente ir para lugar nenhum. Entenda isso que eu vou te falar agora, tá? A Bíblia fala em 1 João 4,18: no amor não há medo. Ao contrário, o verdadeiro amor lança fora o medo. Vou te mostrar só mais um para a gente ter certeza que devemos expulsar o medo e nunca mais sentir medo na nossa vida. É outra de quando Jesus estava andando sobre as águas. Em João 6,16, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. 17, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. 18, soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. 19, e depois de ter tomado uma certa distância, 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. 20, mas ele lhe disse, ou seja, Jesus disse: sou eu, não tenham medo. 21, então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia na qual se dirigiam. Observem que quando os discípulos resolveram receber Jesus no barco, logo eles chegaram no destino, ou seja, eles deixaram o medo e logo chegaram no destino no qual eles iam. Agora, como acabar com esse medo? Com ação positiva, vendo o lado bom das coisas, vendo o lado bom de todas as coisas. Vendo o lado bom das coisas, tudo vai parecer ficar mais fácil.
Assim você não vai ter mais medo de tomar certas decisões. Enfrente novos desafios, faça coisas que você tem medo de fazer. Ou seja, enfrente o medo. Uma das frases mais citadas na Bíblia é: não temas ou não tenha medo. Então, por que vamos ter medo? A coragem tem que sair de dentro de você. Pare com essa coisa de achar que você não está agradando a todo mundo, ou que não está fazendo a coisa certa, que as pessoas vão pensar. Você não precisa agradar ninguém. Muitas vezes essa sensação de que está agradando as pessoas pode te levar a fazer coisas que talvez pode te atrapalhar, ou te levar a fazer besteira, como comprar coisas por impulso que você talvez não vai ter a condição de pagar daqui a pouco, lá na frente, ou não buscar a Deus, porque as pessoas que você conhece, ou seus amigos, não buscam a Deus, e você vai ficar com medo do que elas vão pensar. A verdade é que ninguém tem que achar nada, ninguém tem que pensar nada. O medo, ele nos destrói, tá bom? Enfrente o medo, confie em Deus e você vai sempre vencer. Mas essa coragem tem que sair primeiro de dentro de você, tá bom? Pense mais nisso, você já é mais que vencedor. Confie em Deus e Deus vai te ajudar a fazer grandes coisas e maravilhas. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Dá um like no vídeo e compartilha com alguém, que talvez esse vídeo pode ajudar algumas pessoas. E fique com Deus.